Olá, boa noite. Boa noite, meu povo! Seja bem-vindo ao nosso Papo Jovem dessa noite. Hoje foi punk. Tenso! É que o assunto hoje é hot. O assunto hoje, né? E aí o inferno se levanta, né? Mas ele se levanta para cair, em nome de Jesus estamos aqui, vai dar tudo certo. Tivemos que usar vários outros recursos, né? Mas estamos aqui no ar, graças a Deus. E vamos iniciar então o nosso Papo Jovem de hoje com o tema sexualidade e pornografia. Agora tu já entendeu, né? Porque Entendeu que o por que negócio tá estava pegando. tenso, né? Então vamos, Porque cadeias vão cair essa noite, né? com Digamos assim, certeza. grilhões que aprisionam a alma de algumas pessoas vão cair essa noite diante da palavra de Deus e da sabedoria que ele dá aos seus filhos, aqueles que se disponibilizam em estudar, né? E nós vamos ter uma convidada luxuosíssima, então fica aí, não perde não, tá bom? Vamos começar com o texto? Vamos ler o texto? Qual que é lá? Diz para mim. 1 Coríntios 6, verso 12. 1 Coríntios 6, verso 12 diz assim, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Essa é uma versão legal, essa é uma versão, Uma versão nova versão transformadora. transformadora, né? Então o texto fala bem isso aí mesmo. A gente não pode se permitir virar escravo das coisas, de atitudes. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sexualidade, O que Deus tem a ver com isso? muito, Sexualidade. muito. A gente podia até já dar início falando sobre isso, inclusive. É, Nós somos seres como? somos Trinos, né? Nós isso aí, somos corpo, alma e alma e espírito. espírito. E se nós estivermos desequilibradamente em qualquer uma dessas três áreas, vai dar Teremos ruim. problema. Vai dar ruim, Vai dar como diz o ruim. carioca, né? Vai dar ruim, né? Lembrando que sexo é um tema usual na Bíblia. E o primeiro texto que fala sobre sexo é qual? Gênesis, Lá no lá no Gênesis. início, né? Eu sempre falo isso, mas é bom repetir. Tem gente que acha que Deus fez o homem, a mulher e deixou o sexo para o diabo fazer. Mas Mas isso não foi. não é verdade. Essa é uma mentira que tem que cair por terra. Sexo só é bom porque foi Deus quem fez. É por isso que ele dá prazer, é por isso que existe vida no sexo, é por isso que nós nascemos de uma relação entre um homem e uma mulher. Não é verdade? E sexo, normalmente, para os cristãos, sempre foi um tabu muito grande. Muitas das vezes, até hoje em dia, nós vemos igrejas em que, se o pastor resolver falar sobre isso, tem gente que já vai falar assim: que isso, pastor? Não, Isso não é isso não assunto para pode. tratar na igreja, não. Isso Isso não é não assunto para pode. tratar na igreja, não, de jeito nenhum. O sexo foi feito só para procriação e acabou. Né? Tem muita gente que acaba falando esse tipo de É coisa, verdade. mas a gente precisa aprender sempre um pouco mais. Então, se você, eu não sei qual que é a sua mente, não sei o que você pensa sobre isso, então, primeira coisa que eu peço para você, ouça o que nós temos para poder falar e conversar nessa noite. Depois você pode fazer os seus comentários, quero inclusive que você faça os seus comentários, tá? E antes de mais nada, vamos falar um pouquinho também sobre o nosso desconto que nós temos, tá lá, tem um cupom maravilhoso. Se você quiser comprar qualquer item evangélico na aevangelica.com.br, você vai conseguir 20% de desconto em todos os itens da loja no site apenas, tá bom? E a partir de R$ 58,00 o valor, se for acima de R$ 58,00, você tem frete grátis para todo o país. Então, se você quer qualquer material evangélico, se você quer comprar o que você precisar, Bíblias, tem uma aqui, inclusive, que a Marcela vai mostrar para você, que essa aqui, É a Pregando com Poder. essa aqui é a mesma, Essa só aqui que é cor de rosa. rosa, tá? Essa aqui é cor de rosa. Então, se você quiser aproveitar, entra lá no site, você vai, inclusive, fazer em várias vezes no cartão, dependendo do valor que você vai comprar, e vai conseguir 20% de desconto com o nosso cupom aqui atrás, ó,
dias. É só colocar dias no cupom, lá no finalzinho da compra, que você vai ter 20% de desconto. É que a De Santos Editora e a Livraria Evangélica viram que a gente estava falando muito deles, né? Eles falaram assim, tá bom, a gente vai dar um desconto especial para a audiência de vocês. Então, aproveita, tá? Não deixa passar essa oportunidade, não. No tempo que eu trabalhava na Livraria Evangélica, pastor e seminarista, tinha 10%. Você vai ganhar 20%. Você vai ganhar mais, hein? Mais qualquer um. Corre lá, aproveita. Bom, aproveita, hein? Não sei por quanto tempo isso vai durar, ok? Então, tem gente que acha, assim, que sexo é só para procriação, né? Se fosse assim, minha gente, Deus tinha criado o ser humano para se reproduzir por osmose. Para que ter contato? Para que ter contato? Uhum. Né? Mas Deus ele é muito criativo, Deus é o criador, né, gente? Deus gosta das coisas bonitas, Deus gosta da alegria. Tem gente que acha que Deus é carrancudo. É um Deus sentado num trono com uma chibata na mão, pronto para te pegar se você fizer alguma coisa errada. Deus tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. E o sexo é como um presente de Deus para o casal, né? E o casal, casado, esse é um presente de Deus para o casal. Se conecta, né? E é bom para o corpo, para a alma, para o espírito, só que até chegar ao casamento, o que a gente faz com a nossa sexualidade? Então, esse é o assunto de hoje. Você deve estar ali já querendo saber quem é a nossa entrevistada dessa noite, né? Claro que quem já viu o nosso banner lá já sabe quem é, né? Mas a Marcele vai apresentar para vocês a nossa entrevistada dessa noite. Nós prometemos a presença VIP dela quando entrevistamos o marido dela. É isso mesmo. Que foi, acho que, o nosso terceiro convidado, terceiro ou quarto lá do início, quase da pandemia. Lá no início da pandemia, quando ainda estava com o rostinho mais fino, agora eu estou redonda. Sem mais delongas, vamos lá, então. Deixa eu já colocar ela aqui. A nossa amiga. Querida amiga. Jusceli Lima Pereira, psicóloga. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia de casal, especialista em sexualidade. Então, hoje, nós estamos em boas mãos. Ela é... esposa do nosso pastor grande amigo, Dorival. pastor Dorival, aqui de Curitiba, né? Seja bem-vinda, Jusceli. Mãe do JP. E qual é o nome do outro filho mesmo? O pessoal já conhece, né? JP e o Lucas Emanuel. Muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada, Marcele, pastora Adilson, pelo o convite. Eu me sinto privilegiada de poder compartilhar com vocês um pouquinho, porque o assunto é muito extenso, né? Mas pelo menos um pouquinho sobre sexualidade, sobre sexo com vocês. O nosso intuito essa noite é colocar uma pulga atrás da orelha, né, das pessoas, para as pessoas... o meu objetivo é esse, fazer as pessoas pensarem, né, como que elas estão lidando com a sexualidade delas, né, não só delas, mas na relação, né, conjugal, né, na relação entre pais e filhos, que também se trata de sexualidade, né? Então, é um assunto extremamente importante, relevante, e como o pastor Adilson falou, está cheio de tabu aí. E esses tabus causam, infelizmente, nas pessoas pequenos traumas, né? Então, se a pessoa ela não está bem resolvida com a sua própria sexualidade, ela, infelizmente, ela vai generalizar essa insatisfação. Vai generalizar para todas as áreas da vida dela. Então, se ela não entende e não sabe lidar, e não sabe viver a sexualidade dada por Deus, como vocês falaram, né, a Marcela e o pastor Edilson, né, Deus fez o relacionamento sexual, a sexualidade, o sexo, para dar prazer para o casal, não só para procriar. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não sabem lidar com ela. Isso aí. Então, a nossa primeira pergunta, qual que é? Vamos perguntar para ela como é que faz bolo. Como é que faz bolo? Eu não sou
eu prefiro fazer um risoto, um estrogonofe, né? Bolo é o meu amado que gosta de fazer. Ele faz uma torta. Ele faz um gelado de abacaxi, gente, que olha, ele tirou o chapéu. Tá vendo como é que a gente brinca um pouco e acaba descobrindo as coisas, né? História do pastor Dorival. Não, mas é só brincadeira. Porque olha só, a primeira pergunta é: o que é sexualidade? O que é isso? É porque as pessoas acham que sexualidade é sexo, mas é só isso? Não, é um todo, né? Sexualidade é comportamento, é forma de falar, é forma de se expressar, é forma de se vestir, ou seja, a sexualidade é um todo. A forma que eu estou falando com vocês hoje aqui, a minha vestimenta, a minha linguagem, tudo está relacionado à minha. Então, falar sobre sexualidade não é necessariamente sexo. O sexo faz parte. É mais profundo o negócio. É porque existe uma pressão da sociedade, né, a respeito de que a pessoa precisa ser sexual e precisa explorar a sua sexualidade em todas as áreas, e aí acaba constrangendo o adolescente, o jovem, a ter que tomar uma atitude com relação a ficar, a namorar, a se relacionar sexualmente com as pessoas, sendo que não há ainda maturidade, ainda não há um casamento, ainda não há um relacionamento estável com alguém, né? E eles se sentem cobrados e até persuadidos pela sociedade de que tem que. Né? Sim. Por isso, Marcele, que eu, como terapeuta familiar, né, terapeuta de casal, que eu atendo muitos casais, eu oriento meus casais a como dialogar, a palavra é diálogo, como dialogar, como falar sobre determinados assuntos dentro do contexto familiar, ou seja, é no contexto familiar que nós vamos moldando o caráter do indivíduo, né? Então, tem pais, infelizmente, por causa da sua história de vida, né, cheia de vergonha, timidez e pudores, né? Não tem essa habilidade, ou às vezes não tem a informação adequada para ensinar os filhos, né, princípios, valores, do que pode, o que não pode, né? E daí, infelizmente, isso acaba ficando para quem? Para a escola e para as amizades. E daí, aí é que começa a surgir os problemas. Por quê? Se dentro do meu contexto familiar eu não tenho uma liberdade para poder expressar as minhas emoções e perguntar para o meu pai, para minha mãe, fazer perguntas sobre dúvidas, né? E eu não tenho essa abertura com os meus pais, ou então com aqueles que fazem papel de cuidador desta criança, tá? De fato, esse indivíduo, essa criança, ela fica à mercê lá de fora, da sociedade, da escola, das amizades, e daí ela vem trazendo informações, né, que muitas vezes, futuramente, vão causar-lhe algum problema, algum desajuste, né, emocional, psicológico, comportamental, tá? Então, o meu costume com os pais, começar desde o A, E, I, O. O que é isso? Trabalhar com os pais, construir com os pais e esses filhos um diálogo. Então, eu, como terapeuta, eu vou construindo primeiro com o casal e depois com os filhos todos juntos, o ideal de um diálogo intrafamiliar. Essa é uma questão bem, bem difícil mesmo, e às vezes realmente é necessária a ajuda de um profissional, porque não é fácil, né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho um filho de 15 anos e eu fiz uma construção com ele desde os 5, 6 anos de idade, quando ele começou a dar sinais de que estava se percebendo como um indivíduo, e aí a gente vai falando conforme a criança tem capacidade de compreensão, nada além, mas nada aquém também,
É, E aí a gente construiu uma ponte com ele para que quando ele exatamente. chegasse na adolescência fosse possível. Tanto que a gente conversa sobre tudo, troca algumas informações, eu explico situações, né? Uhum. Ela está chegando na fase de namoro, né? De começar a ter interesses, mas isso foi uma construção. Sim, Não é assim, chegou na adolescência, pá, filho, senta aqui que nós vamos conversar sobre sexo. não, É o que a não. maioria das pessoas se atrapalha Acaba nisso, né? Nessa construção. adiando demais a conversa, depois chega uma hora que já aconteceu alguma coisa que você precisa parar, e aí você não sabe até que ponto que ele sabe, e você fica. Parece filme, né? Uma coisa Fora de que filme. tem pai e mãe que leva cada susto quando chega com, como é que diz a vovó? Quando chega com milho, o filho já tá com a broa pronta e assado. É por isso que a Muito gente mais tem do que o pai ou a mãe. por isso, Marcele, que a gente tem que começar desde quando a criança faz a pergunta. Você responde a pergunta da criança. Se você percebe que ela está satisfeita, pare por aí. E espere que mais tarde ela acrescente algo mais nessa pergunta. Ou seja, temos que começar, né, incluir esses valores como certo e errado para a criança a partir da primeira pergunta, sem a gente colocar as barreiras, entende? Então eu vejo assim muitos pais que vêm no consultório para mim e falam: doutora Juscelie, pelo amor de Deus, como que eu falo com minha filha às vezes de 4 aninhos, 5 aninhos? Eu falei: calma, vamos devagar, vamos ver o que a criança está perguntando, qual é a dúvida da criança, né? Aí eu normalmente, gente, nesses casos, eu quero sempre que os pais estejam comigo. Por quê? Porque além de eu estar avaliando a criança e ver até que ponto a criança está com a dúvida, eu vou orientando os pais de como trabalhar com a criança sobre essa dúvida. Tá? Então, às vezes, os pais ficam se sentindo responsáveis de querer jogar um monte de informação e a criança só quer saber uma coisinha de nada. Entende? Então temos que ir devagar, né, para a gente não alarmar uma coisa e fazer uma tempestade desnecessária no momento desnecessário. Então, esse relacionamento intrafamiliar é extremamente importante e começa a partir do casal. Se o casal não sabe dialogar sobre qualquer tipo de assunto, quando chegam os filhos, também não sabe. Ficam perdidos. E o importante também é a gente saber quem a gente pode buscar, né? Por exemplo, dentro dos pais, se eles não têm assim, a informação suficiente para saber o que pode falar, o que não pode falar, talvez teria que buscar alguém, uma ajuda, né? E aí precisa saber, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra, vai buscar o que é, para que serve, né? Seria interessante, como psicóloga, doutora, explicar para a gente qual que é a diferença, porque tem gente que tem medo de um psiquiatra, mas muitas vezes precisa, né? Porque o psiquiatra pode passar receita, o psicólogo não pode passar receita. Não, né? Mas às vezes não é só remédio, às vezes é só uma conversa. É só uma É conversa. um olhar atento, né? Então, falando de uma questão cultural, né, sociocultural, as pessoas, infelizmente, gente, infelizmente ainda não sabem identificar esses dois profissionais, né? O psiquiatra é um médico que vai, claro, fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico e vai medicar. Já o psicólogo também faz essa avaliação, porém não indica, mas vai lá na causa com você. A gente vai trabalhando através do nosso diálogo psicoterapêutico, a gente vai trabalhando para tentar identificar aonde e em que fase da vida do indivíduo causou aquele problema. E daí a gente vai trabalhando, ressignificando e entendendo se a pessoa entendeu de forma equivocada, né? Porque depende da faixa etária da criança, que a criança ela vive no mundo da fantasia e do lúdico, ela interpreta de forma lúdica, fantasiosa, ela cria fantasias.
Então, vamos supor que a criança cria uma fantasia específica sobre uma fala lá que ela viu do pai e da mãe, ou uma cena que ela assistiu entre o pai e a mãe, ou talvez um vizinho, um namorado, sei lá, um casal que ela viu em qualquer lugar na rua, e a criança se chocou com aquilo e claro que a criança ela não tem noção, né? Ela não sabe interpretar. E fica armazenado ali no subconsciente dela, e daí na vida futura, eu não sei em qual fase da vida dela, isso é muito complexo, aonde que vai desencadear os primeiros problemas, os primeiros sintomas, a gente não sabe, né? Porque isso é uma questão subjetiva, né? Depende de como a pessoa vai desenvolvendo e também em que contexto este indivíduo está sendo desenvolvendo seu caráter psicológico, emocional, né? Então, conforme a pessoa viu, ouviu, presenciou, né, uma situação, ela só vai absorver. E aquela a imagem ou som ou, né, que ela ouviu, que ela absorveu e não foi interpretada, não foi orientada, né, explicada para ela simplesmente vai armazenar e vai levar no decorrer da sua vida e lá na frente pode desencadear situações de barreiras ou situações traumáticas e que ela não vai conseguir vivenciar de uma forma saudável, por quê? E daí ela não sabe explicar, puxa, mas por que eu sofro com isso? Por que eu não consigo lidar por exemplo, com meu namorado, com minha namorada? Por que desencadeia um certo medo, uma certa ansiedade? Então, são perguntas que vêm do nosso subconsciente que a gente não entende por que a gente reage diante de determinadas situações, né? Por quê? Exatamente por isso. Não foram explicados. Então, assim, uma criança, é saudável para uma criança ver o carinho, o toque entre os pais, ver os pais se respeitando, se abraçando, só que não seria natural e nem saudável para uma criança, por exemplo, dormir no quarto dos pais? Não. A criança precisa, sim, ver, visualizar o afeto entre o pai e a mãe. O afeto dentro de um amor, de um respeito, né? Tem que ter essa questão saudável, de eu dar um abraço, um beijo, uma palavra, falar eu te amo, né, para o meu esposo e na frente dos meus filhos. Isso eu estou mostrando para eles que uma relação conjugal tem respeito, tem limite, tem afeto. Agora, está errado eu colocar uma criança, independente da idade, tá? Independente, até bebê, dormindo, por exemplo, no meio do casal. Aí tem casal que fala para mim assim, mas ele é um bebê e não escuta. A criança está dormindo, mas né, o subconsciente está ali em pleno funcionamento, né? Então, a criança ouve. E daí eu vejo muitas vezes pessoas lá no casamento, ou mulheres ou homens, que daí vão ter um relacionamento sexual, um envolvimento sexual com o seu cônjuge, e daí sente determinada barreira, por quê? Daí eu pergunto, mas por quê? O que acontece? O que passa pela tua cabeça? Eu lembro de quando eu era pequenininha, eu escutava às vezes no quarto ao lado, ou então eu via lá no bercinho do lado, que o meu pai e a minha mãe era assim, e, né? E daí eu pensava que a minha mãe estava chorando, e e daí eu acho que aquilo era ruim. O papai estava batendo na mamãe. Toda essa coisa, né? Que uma criança não sabe identificar. Ela não sabe. Então, nós temos que ter essa noção do limite, do que a gente pode, o que a gente não pode, né? Do que é correto, permitir que uma criança presencie, né, as coisas. Né? Então, às vezes, os pais brigam na frente dos filhos, brigam, às vezes, com palavras, um desqualificando o outro, um desrespeitando o outro, e daí, vamos supor, um menino que cresce
ouvindo o pai desqualificando a esposa. A esposa literalmente submissa, que não sabe se impor, claro que com limites, né, de falar, expressar seus sentimentos, a mulher fica totalmente retraída. Como que esse menino homem, ele vai entender o papel de um marido? Que ele sempre vai ter que desqualificar, né, desrespeitar, e que a mulher vai ter que ser submissa e quietinha, sem falar nada. Ele aprendeu isso, porque ele viu, ele vivenciou isso. Então, ele vai reproduzir o mesmo comportamento. Agora, se a criança vê, né, uma discussão que seja natural, né, não desqualificando e tudo mais, uma discussão saudável, aonde os pais falam, me desculpe, me perdoe, eu me equivoquei, onde existe esse limite de respeito, de que eu estou valorizando a opinião do outro, né? Essa criança, ela cresce entendendo que a opinião do outro é importante e que eu devo respeitar, ouvir a opinião do outro, né? Então, são questões muito simples, porém complexas. É verdade. Ajudei ou não? Ajudou. Agora, vamos piorar um pouquinho. Quando a adolescência chega... Não, é que assim, é importante o assunto que a gente está falando, porque existe sempre esse tabu, porque as crianças vão crescendo e muitas vezes aprendem as coisas sempre lá fora. E aí vai aprendendo lá fora, e hoje em dia está uma situação muito complicada. Eu acho que na nossa época a gente não vivenciou isso, porque o lá fora tem tá na uma palma da mão, né? liberdade das pessoas verem muita coisa pela internet, né? É um acesso muito fácil a essas coisas, né? A gente não tinha isso na nossa época. Na nossa época, as pessoas lá eram só revistas, né? Para se conseguir revistas era difícil. Era quase o tráfico. Então, aquela época, eu acho que nós fomos poupados disso, porque hoje é algo muito complicado, é muito difícil. Então, se assim, dentro de uma casa de cristãos, se aqueles pais não têm aquela liberdade de poder explicar, e também tem a liberdade da criança ou do adolescente chegar para os pais para se abrir e saber o que é o quê, até onde a pessoa sabe, é difícil, porque a pessoa vai conhecer lá fora, vai descobrir as coisas lá fora, vai achar que é daquele jeito. Vai chegar um determinado momento que existe um bloqueio entre os pais e os filhos, porque não vão querer passar, porque não vai querer dizer, porque já passou daquele limite em que ela não vai querer contar o que já aconteceu, o que já sabe. Vai ter vergonha, né? Então, aí que a gente vai entrar na parte da pornografia, que é algo que está realmente infestado, né? É problema na vida de adolescente, é problema na vida do pai, do marido, na vida da mulher, da esposa. É quase que epidemiológico, né? Mas na adolescência e na juventude também tem um peso grande. Então, quais seriam os efeitos da pornografia na vida do adolescente, do jovem, e reflexos disso na vida futura dele? Então, como que funciona o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele vai armazenando, né, informações, tá? Vamos tentar falar numa linguagem bem simples para a gente poder explicar a complexidade da coisa, né? Então, o nosso cérebro, ele vai armazenando informações. Se eu mandar informações negativas para o meu cérebro vai se acostumar só com questões negativas, certo? E eu vou reproduzir essas questões negativas. Se eu mando informações positivas, saudáveis, eu vou reproduzir, claro, né, comportamentos saudáveis. Então, vamos falar do negativo. Tá? Como o nosso cérebro ele armazena informações e daí está lá no nosso subconsciente e o subconsciente não interpreta, quem interpreta é o consciente, e muitas vezes o consciente não é explicado, né? Não é explicado, ele armazenou negativamente, e daí esses neurotransmissores, né, que são responsáveis, né,
pelos hormônios da nossa, do prazer, que é serotonina, dopamina, né? Esses hormônios que deveriam ser, que são, de fato, saudáveis e que podem trazer para nós um efeito saudável, prazeroso, muitas vezes ele é desencadeado de uma forma, no caso da pornografia, em que a pessoa parcialmente sente um prazer, e que daí ela vai se acostumando a sentir esse prazer só com os vídeos, e daí ela não aprende a ter uma relação entre duas pessoas, né? Não aprende que esta relação entre duas pessoas tem que ser prazerosa, né? Tem que trazer prazer através do quê? Da fala, do afeto, do carinho, né? Que vai gerar as questões de valores, de princípios. É uma troca, é uma construção, né? De um relacionamento saudável e prazeroso para os dois. Então, quando a pessoa está aprisionada só nesses vídeos, né, de pornografia, aonde a gente sabe que é uma edição, é um filme editado, né? É uma edição, e ali o tempo não é adequado, né? O tempo e tudo mais, né? As performances são diferentes, a performance do homem, a performance da mulher, né? Tudo é uma edição. Porque na vida normal, na nossa vida natural, é diferente. Tempo e performance, tudo. Ele vê muito, ele passa a ver o virtual e quer, às vezes, fazer o do virtual na realidade, não consegue, e acaba se frustrando com isso, né? Então daí o que acontece? Estudos científicos, meus amados, mostram, né, que com o tempo, ao longo do tempo, né, essa prática de assistir e ter prazer através dos vídeos pornográficos, né, causam sim problemas, e daí eu trato isso no consultório, problemas de ereção, ejaculação precoce, problemas de orgasmo, problemas na autoestima da pessoa, depressão. Por quê? Porque a pessoa vê aquilo, que nem o pastor falou, vê aquela imagem, aquela performance do homem, por exemplo, né? A performance da mulher. Então, o homem, ele vai se sentir muitas vezes a autocobrança de que vai ter a mesma performance com a mulher, a companheira, e daí ele vai perceber, vai se sentir inseguro porque a performance dele não é igual do cara lá do filme, aí ele vai se frustrar porque não é a mesma performance, daí ele vai enfiar um monte de besteira na cabeça, achando que ele não vai conseguir, porque ele né, daí ele se sente incompetente, né? Incompetente porque não tem a mesma performance. A autoestima é o quê? Né? Ou eu sou mais gordinho, ou eu sou mais magrinho, ou eu, né? Tem toda essa questão da autoestima, da autocobrança. Tá? E daí, por exemplo, a mulher lá do filme reagiu, né, com uma outra performance. E a mulher que eu estou aqui me relacionando não está reagindo com a mesma performance da mulher do filme. Gente, é uma loucura isso. A comparação é o ladrão da alegria, né? Quando eu comparar a minha relação íntima com aquilo lá que é montado, que não é real, né? E que é produzido, tem iluminação, sim, maquiagem e tudo, né? Mais. Vai ver depois que eu parar aqui de falar com vocês, eu vou tirar meu batom, né? Mas... E daí a Juscelie natural sem batom, sem nada, é diferente de uma Juscelie maquiada. É ou não é? Então, a vida real não é por aí. E nós temos que ter o discernimento, a maturidade, o entendimento para entender essas questões do natural e do que é fantasioso. Então, até que ponto os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens têm uma maturidade ideal para entender o que é das coisas, né? O que é. E daí a pessoa fica se cobrando sobre a performance. E quando eu falo para vocês, amados,
que causa esses problemas de ereção exatamente com relação à performance, problemas de orgasmo, a performance, ejaculação precoce também a performance, porque quando está sozinho ali é uma coisa, quando está interagindo com outra pessoa é diferente, porque a pessoa vai responder de uma forma diferente. E se a pessoa não responder conforme aquilo que eu estava esperando, eu fico confusa. Aí eu cobro de mim porque não tive uma performance ideal. Aí eu fico frustrada com a pessoa porque a pessoa também não teve uma performance ideal para mim. E daí o problema está instalado. E daí como daí eles não sabem conversar sobre essas questões para, né, normalizar o que pode, o que não pode, e não sabe dialogar, falar, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Não tem esse diálogo aberto, porque o relacionamento sexual também de um casal é uma construção, gente. Tudo é uma construção através do diálogo. Tudo começa, não gosto, eu gosto. Gosto que toque na minha orelha, não gosto que toque na minha orelha. Gosto que fale isso, não gosto que se fale aquilo, né? Então são questões que o cônjuge, tanto a mulher quanto o homem, tem que saber do que o outro gosta e não gosta. Entende? Então, se o casal não sabe se expressar, se o casal não sabe falar do que gosta e o que não gosta, até mesmo não conhece seu próprio corpo, porque se sente reprimido, porque não pode tocar aqui ou ali, ou sei lá onde, né? Então, daí não sabe aonde que estão as áreas erógenas do corpo para poder falar para o outro e ambos usufruírem deste prazer, né? Então, vai se instalando um problema de falta de diálogo em primeiro lugar, segundo lugar da performance, né? E daí o casal ele vai mascarando esta relação. Vai deixando assim, sabe? Vai deixando de lado, que nem a Marcele falou, vai enfiando debaixo do tapete a sujeira, vai deixando de lado, não conversa, e daí no decorrer do tempo, dos anos de convivência, o problema vai se agravando porque não é falado, não é conversado, né? Não é expresso entre o casal, tá? E daí eles vão se auto-enganando com o tempo, e daí a frustração se instala de tal forma que daí vem, além dessas doenças, né, dessas disfunções de ereção, por exemplo, o vaginismo é outra questão que muitas vezes é só emocional, porque a mulher tem uma autodefesa, dela se contrai toda, daí ela não consegue, daí é mais fácil ela falar que ela tem vaginismo, porque daí eu tenho um problema, então meu marido tem que... Tá entendendo até onde vai o problema? Né? Então, é muito além do que a gente possa imaginar, sabe? Então, quando o casal se permite buscar com um psicólogo, né, trabalhar essas questões e a gente desconstruir o que está errado com o psicólogo, né? E daí nós, com o psicólogo, o casal, construir um relacionamento saudável, adequado, leva um tempo. Não é o psiquiatra que vai te dar um remédio e você do nada vai aprender. Não é. Infelizmente, seria maravilhoso, né, eu tomar um remedinho e, né, aprender a falar. Não é bem assim. Então, essa questão sociocultural de que as pessoas não têm o conhecimento do que o papel do psiquiatra e o papel do psicólogo faz, né, dentro desse atendimento, né, para o indivíduo, né, muitas vezes as pessoas buscam o profissional errado no momento errado. Os dois profissionais são importantes, mas em momentos distintos. Nem sempre precisa só um ou só o outro. Nem sempre. Tem coisas que a gente, na terapia, a gente consegue trabalhar maravilhosamente bem, sabe? Sem tomar remédio. Porque o remédio ele causa querendo ou não querendo, uma dependência. Colateral, né?
Sim, e uma dependência. Então, se eu vou para o profissional errado na hora errada, eu vou estar, sim, infelizmente, me auto-enganando mais uma vez. Então, Isso serve também para a mulher. Ela vai lá, procura a ginecologista dela, a ginecologista passa remédio, passa lubrificante, passa isso, passa hormônio, passa aquilo, mas na verdade o que ela está precisando é de uma psicóloga para ajudar a colocar a cabeça no lugar, porque o orgasmo ele passa primeiro pela cabeça da pessoa. sim, Aqui precisa estar em ordem, aqui precisa estar conectado para o corpo inteiro funcionar, né? sim, De uma sim. maneira adequada. Exatamente. Tudo funciona primeiro no cérebro. Como que eu idealizo? Como que eu fantasio esta relação? Então, tudo começa no cérebro. Se eu mando informações, vou repetir, negativas, o que meu cérebro vai entender? Né? Então eu tenho que ter esse discernimento de ver o que eu estou, se eu estou sabendo selecionar, né? Se eu estou sendo seletiva ou não com as informações que eu estou trazendo, não só para mim como adulta, mas para os meus filhos, porque eu sou responsável enquanto menor, né? Faz parte dos meus cuidados. Eu sou responsável pelaquela criança. Então eu como adulta, eu tenho que saber o que pode, o que não pode, eu tenho que saber limitar essa criança do que ela pode assistir, do que ela pode ouvir, do que ela pode participar, né? Para que essa criança ela cresça saudável em todos os sentidos. Entende? Por exemplo, a pessoa agora já é adulta, está no casamento dela, mas ela cresceu num ambiente mais restritivo, onde Sim. tudo ela não pode. Onde tudo ela não pode, e aonde muitas vezes os pais não tinham a informação adequada, né? Porque às vezes os pais vêm de uma história de vida onde eles não têm nenhum tipo de informação. Eles são tão limitados de informação que também não é maldade deles, é porque eles não sabem. Né? Então, eu costumo falar assim, que não existe um culpado para isso. Tá? Os pais que não tiveram a oportunidade de ter uma informação adequada através, né, de estudo e tudo mais, como que eles vão ensinar para os filhos? Não tem, gente. E daí, como eu estava conversando com a Marcela anteriormente, pastor, eu falei que a igreja tem um papel maravilhoso e importantíssimo na orientação como um todo. A igreja não pode se preocupar só com questões espirituais, porque Deus fez o ser humano corpo, alma e espírito. Então, se a igreja se preocupa só na questão espiritual e esquece do psíquico, do indivíduo, que Deus fez o psíquico. Né? Então, se a igreja não está preparada, não tem a visão de trazer profissionais para fazer palestras, para orientar, como que o nosso povo vai aprender a lidar com problemas complexos? A gente está falando de sexualidade, mas eu poderia falar sobre drogas, sobre todos os outros tipos de violência doméstica, né? Que eu vou falar aqui também que uma pessoa frustrada sexualmente, ela também reage agressivamente. Por quê? Porque ela fica com tanta raiva da performance inadequada dela, que ela não conseguiu, que ela fica com raiva e ela pode transformar essa raiva que ela tem dela mesma e às vezes do companheiro ou da companheira em comportamentos inadequados, sendo violento com o outro. Sendo violento com o cônjuge, sendo violento lá no trânsito, sendo violento. Gente, eu vejo pessoas estressadas na fila do supermercado. As pessoas não têm respeito pelas outras. Então, se eu estou frustrada com a minha vida sexual,
que é o nosso assunto hoje, né? Eu vou levar essa minha frustração como incompetência na minha profissão, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, eu vou generalizar no trânsito, na fila do supermercado. Entende, gente? Por isso que a gente fala, meu Deus, 8 da manhã e a pessoa já está estressadinha. Infelizmente, infelizmente. Então, nós precisamos buscar, sim, esse equilíbrio, né? Nós precisamos buscar. E eu vejo o papel da igreja, e que muitas vezes não acontece, de mostrar todos os lados para o indivíduo, para os seus fiéis, né? E se preocupam só com o espiritual. Adianta trabalhar o espiritual se não trabalhar o psique, se não trabalhar a frustração, se não trabalhar a agressividade? Adianta? Não. Não. A pessoa tem que entender por que ela é agressiva e trabalhar essa agressividade. Entende? Então, nós temos um papel fundamental, nós que somos líderes. Isso aí. Um papel fundamental. A minha responsabilidade como psicóloga dentro do meu consultório é olhar, pelo menos eu tenho esse princípio como profissional, eu olho o meu paciente de todas as formas, corpo, alma e espírito. Por exemplo, o corpo. A pessoa vem com uma queixa para mim. Por exemplo, transtorno de ereção, ejaculação precoce, o que eu faço? Primeiro, eu vou identificar a questão clínica. Eu falo para o indivíduo, olha, vamos buscar um urologista, né? A mulher que fala, eu estou com vaginismo, então o transtorno do orgasmo. Vamos buscar a tua ginecologista, vamos fazer exames clínicos para a gente descartar uma doença clínica, né? Orgânica, biológica. Se não tiver nada biológico, que é o meu corpo, eu vou tratar a questão psíquica. Dentro do psiquismo, eu vou ver até que ponto eu posso, como psicóloga, tratar daquela disfunção. Se eu vejo que o meu paciente não tem nada biológico, é psíquico, e que está atingindo o biológico, olha a complexidade, né? Eu vou tratar o psíquico até um determinado ponto que eu vejo que esse psíquico precisa da medicação. Então, é o psicólogo que vai avaliar se, às vezes, você precisa trabalhar na terapia o comportamento, desconstruindo a disfunção e construindo uma função adequada, sem precisar remédio, ou até que ponto eu tenho que encaminhar esse meu paciente para um psiquiatra, para que eu e o psiquiatra, né, trabalhamos juntos em prol deste problema do indivíduo. Tá entendendo? Então a coisa não é tão simples assim. A gente trabalha muito com jovens, é por isso que a gente fala papo jovem, mas não é jovem novinho, não, né? Jovem. É gama de idades aí. Gama de idade, porque tem muitos casais jovens, né? Casais recém-casados, né? E a gente atende muito desses casais, a gente dá palestra para esses casais, e normalmente o que a gente tenta explicar é que, assim, não chega para o pastor, ou não chega para um líder, ou não chega, talvez, num psicólogo, já no problema, já que não tem mais solução. 45 do segundo tempo. A gente sempre procura assim, gente, vocês têm que aprender que o pastor tem essa liberdade de a gente poder falar sobre isso, né? É por isso que nós, como pastores aqui, né, a gente atende, eu atendo os homens, eu atendo as mulheres, e é para a pessoa realmente ter a liberdade de poder falar, de poder realmente se expor, para aquela pessoa e dizer, ó, eu tenho esse problema. Aí, antes de chegar a ser um boom, né? O pastor mas às vezes a pessoa deixa o balde transbordar. E aí vem depois, não, ó, a gente vai estar separando. Falei, gente, o que aconteceu? Não, aconteceu isso. A gente não consegue. Então, quando chamam a gente, o negócio já a igreja precisa entender que existe
uma certa intimidade que precisa existir dentro da igreja, para poder você buscar Confiança, ajuda, né? Você realmente buscar ajuda de alguém que possa confiar. Não estou dizendo assim que você Não é pode para chegar sair para abrindo qualquer sua um, vida né? todo mundo, não. Tem Mas que você ser. precisa realmente já buscar algo desde que você percebe alguns sinais. É muito importante você detectar os sinais. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá na igreja, e o povo sabe que é preciso identificar os sinais. Os Pode indicadores. ser que não tenha nada acontecendo ainda, mas já tem sinais que você precisa se preocupar. Pode vir a ter um Pode problema. vir a ter um problema. Então, assim, se você começa a ver, opa, peraí, esse sinal aqui não é legal, não. Vamos procurar ajuda, vamos procurar falar com o pastor, Tem vamos procurar falar coisas com o que líder, são simples, e aí o pastor ele consegue ajudar no gabinete pastoral. E se ele Tem sabe que é algo coisas- psicológico, que ele não vai conseguir ajudar, ele pode indicar uma psicóloga, Isso aí, pode indicar encaminhar, alguma né? coisa, encaminhar, com certeza. Caminhar. O primeiro sinal, pastor e Marcele, é assim, é a minha autoobservação, tá? Por exemplo, eu estou infeliz com uma situação, seja qual for, eu estou infeliz. Eu tenho que identificar como que está sendo a minha autocobrança, né? Eu tenho que identificar se aquilo que eu estou vivendo, que está me fazendo sofrer, né, está aumentando, como que eu estou lidando com aquilo, eu primeiro. Eu. Então, eu tenho que. Esse é o primeiro sinal. Se eu, através daquele problema que eu estou enfrentando, eu estou tendo alterações comportamentais, por exemplo, se eu estou irritada, se eu estou estourando com todo mundo, ou se eu estou deprimida, ou se eu estou cometendo algumas fugas, por exemplo, a fuga para a comida, a fuga para o álcool, a fuga para o trabalho, né? São fugas. Então, eu preciso identificar em mim essas fugas. Por que está causando essas fugas, né? O que eu não estou sabendo lidar comigo mesma? Então, só que daí está relacionado também à minha autoestima. Até que ponto eu vou admitir, por exemplo, para Marcelo, ou então para o pastor, e eu não estou dando conta de determinada situação, né? De estar relacionado ao meu eu, né? Eu não quero admitir, eu vou tentar dar conta, vou tentar, daí eu não consigo, aí eu vou piorando. Aí, infelizmente, o meu cônjuge vai pensar, puxa, mas o problema é nela. Puxa, mas também, né? Você não se ajuda. São falas infelizes do cônjuge, sendo marido ou sendo mulher, né, que fala assim, ó, o problema é com você. Você de novo não deu conta. O que está acontecendo com você? Procure ajuda. E daí as palavras vão aumentando e até certo ponto que vão machucando. Tá vendo? Você de novo. Olha aí o que aconteceu. É por isso que eu não gosto. É por isso que eu nem quero. É por isso que eu nem começo. São falas, gente, que machuca. É por isso que eu nem começo. É por isso que eu nem quero. Então a pessoa se sente rejeitada e aquela rejeição vai sim causar agressividade, violência, depressão, né? Fuga. Então, se eu não admitir aquilo que está acontecendo comigo e eu me permito buscar ajuda, tá? Às vezes só numa conversa, como a Marcele falou, só numa conversa já abre a minha mente. Eu tenho certeza, gente, nós, né, estamos orando, pedindo a Deus, que essa nossa conversa de hoje, que está sendo bem genérica, né, possa despertar essa pulguinha na orelha das pessoas que estão nos ouvindo, para que elas se autoavaliem, para que elas se observem e vejam até que ponto elas estão sendo rígidas com elas mesmas, até que ponto elas não estão querendo buscar uma ajuda, entende? Até que ponto elas pensam que vão dar conta sozinhas, porque, gente, tem coisa que a gente não dá conta sozinha. É verdade. E normalmente as pessoas, quando não conseguem resolver um problema, eles simplesmente querem fugir. E essa fuga, o que é? Muitas vezes é uma separação. Hoje em dia, muitos casais acabam se separando pelo fato de não se acertarem emocionalmente
terem alguns problemas que eram pequenos, que acabaram depois se agigantando dentro do casamento, não resolveu, e a pessoa acaba fugindo, em vez de tentar dialogar, tentar resolver o problema, elas fogem cada vez mais, e aí se afastam, aí a separação, porque hoje em dia a separação é muito fácil. A separação está muito prática. Não, eu não gostei, eu vou lá e troco. É como um produto, é como um objeto. Aí quando vê, já está no terceiro, no quarto casamento, e o problema é sempre o mesmo, e o fator denominador comum em todos os 5 casamentos que teve, quem era? Eu. Então, eu tenho sempre, Marcele, uma ilustração que eu acho muito legal a gente trabalhar com ilustrações, né? Então, um homem lá, eu vi num livro, um homem lá falou assim, meu primeiro casamento durou 10 anos, né? E daí eu não sei o que aconteceu, que ela quis se separar de mim. O segundo casamento durou, vamos supor, 7 anos. Eu também não sei por que essa segunda esposa quis se separar de mim. Tá? Aí o terceiro casamento durou 2 anos. De novo, a terceira mulher, o que será que acontece que as mulheres, elas querem se separar de mim? Onde que está o problema? O que elas têm? Será que é com as mulheres ou é comigo? Entende? Então, quando a gente começa a trabalhar dentro da terapia, que daí é o psicólogo que faz, né? Vamos lá atrás da infância. Vamos ver como foi que você aprendeu, como foi que você cresceu, quais foram os valores, quais foram os princípios, né? O que você aprendeu como papel de figura paterna, figura materna, né? A gente vai trazendo todos esses papéis, né, que a gente presenciou no longo da nossa vida para todas as nossas relações. E não é só a relação conjugal. Aí, quando a pessoa se frustra e se separa 3, 4 vezes, e tenta, e nunca trabalhou consigo mesmo aquele problema, e aquele problema vai se perpetuar porque não trabalhou, né? Aí a pessoa, ela fala assim, puxa, mas eu tenho doutorado, puxa, mas eu sou uma pessoa tão estudada, eu tenho tanta informação. É verdade. Não trabalhou o eu. Eu posso ter pós-doutorado, trocentos doutorado. Se eu não me permitir trabalhar o meu eu, às vezes a pessoa realmente foca em tudo isso de doutorado para fugir de si mesmo. Não adianta, gente, não adianta. Então, é bem complexo essa situação. E daí a pessoa, pode ser que ela transfira, como eu falei, ela vai generalizando nas relações, né? E essa sensação de incompetência, ela também vai se frustrar, pode ter vários doutorados, sim, mas também nunca vai se sentir feliz profissionalmente, porque qual é a palavra que eu poderia dizer? Aquela lacuna não resolvida, né? Que eu não admiti ser trabalhada, ela vai ficar aquela lacuna. Vai ficar. E aquela lacuna vai me frustrar, vai me machucar. E por mais que eu tente, gente, eu não vou conseguir ser feliz, infelizmente. Então, é tão bom, eu sou suspeita em falar, é tão bom a gente fazer terapia e se permitir ser trabalhado, se permitir de falar assim, puxa, eu errei, puxa, eu estou equivocada, puxa, eu entendi errado, então agora eu quero tentar fazer certo, né? Sempre há tempo de eu reconhecer as minhas falhas, né? De eu tentar entender a falha do outro, porque quando eu entendo, Marcele, não significa que eu concordo. Quando eu entendo a tua falha, não significa que eu estou concordando com o teu erro. Tá entendendo? Então, quando eu entendo, por exemplo, uma atitude da minha mãe que me magoou, que causou um trauma em mim, não significa que eu concorde. Mas significa que eu vou entender aquele contexto e vou tentar trabalhar comigo mesma, né? Aquilo que eu estou reproduzindo negativamente e que está me fazendo infeliz. É verdade. Então eu tenho que olhar para mim e parar de cobrar do outro
né? E sempre colocar a culpa no outro, porque você para. Então, deixa eu olhar para mim. Até que ponto eu estou contribuindo negativamente ou não estou admitindo que eu preciso mudar em determinada situação? Uhum. Por isso que eu falo. Ficar procurando culpado, né? Não, não, gente. E daí isso está relacionado diretamente ao meu eu, à minha autoestima e tudo mais, né? Então, o nosso biológico sofre sim por causa do psique, né? Então, o nosso corpo sente quando estou doente emocionalmente, né? Que são as doenças psicossomáticas, né? Então o corpo vai sentindo, vai desencadeando doenças, né? Desencadeando situações em que eu vou no médico e faço trocentos exames e não dá nada, não dá nada, não dá nada. O que é? É o meu emocional. Então não adianta eu trabalhar o emocional também paliativamente tomando remédio. Eu tenho que ir lá na causa e às vezes eu pergunto assim para os meus pacientes: vamos enfrentar essa situação juntos? Eu estou aqui para te ajudar. Eu aguento o tranco com você, eu falo, né? Mas vamos enfrentar, eu falo. Sabe? Eu sei que você pode, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, vamos caminhar lado a lado, né? Vamos indo, vamos ver o que acontece. Entende? Então, eu acho que o papel do psicólogo é olhar para esse indivíduo de uma forma humanizada, né? Corpo, alma e espírito. Né? Trabalhar dentro da crença também espiritual do indivíduo, o que ele acredita, né? Como espiritual, né? Como que é que essa pessoa vê Deus também, né? Às vezes a pessoa fica com raiva de Deus e Deus não tem culpa. E quer sempre colocar a culpa em Deus, né? Ou então no diabo. Não precisa levar a culpa, nem que seja Deus, né? Deus, às vezes o diabo, eu tenho dó do diabo, sabe? Porque às vezes daí a pessoa fala que o também, né? Tadinho do diabo, deixa ele quieto lá. Nem sempre é o diabo, é eu que estou colocando o problema, né? Então as pessoas elas têm que achar um culpado porque ela não quer enfrentar a dificuldade dela. Né? Então, para a gente falar, fazer um fechamento, o nosso cérebro ele é movido a estímulos. Tá? Então, a partir do ventre da mãe, a criança já tem estímulos, né? Ela sabe se ela é aceita, se ela é amada ou não, né? Então, a partir do ventre, a criança já tem essas sensações, né? Ela vai desenvolvendo. Então, nós como adultos temos uma responsabilidade. É por isso que existe lá o ECA, né, que é os direitos da criança, do adolescente, tudo mais. E sempre eu falo para os meus casais, quando tem uma família que tem menores, né, envolvidos, eu falo para o casal assim, ó, eu vou primeiro lutar pela criança, pelo adolescente, que é um menor de idade. Se eu precisar falar que você está errado, eu vou ter que falar. Vou ter que falar, né? E você aguente, porque eu vou falar, né? Então a gente tem que sempre lutar pelo menor, né? É por isso que existem as leis, os direitos, né? E que nós temos que temos que colocar em prática. Né? Assim como a mulher também tem os direitos dela, né? Na questão da violência doméstica e tudo mais, né? A questão profissional também, a mulher sofre esse preconceito, né? Às vezes tem o mesmo cargo em que a mulher faz até mais que o homem no mesmo cargo e ganha menos. Essas questões, né? Disfuncionais. Né? Então, a gente tem que partir por esse princípio de que o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, né? Que ela é movida a esses estímulos que a gente envia, né? Sendo positivos ou negativos, e ele vai transformar em emoção e comportamento. Tá? As emoções que nos trazem felicidade, amém. Tudo bem. Mas as emoções e os comportamentos que nos trazem uma infelicidade, uma frustração, né? E que essa frustração vai aumentando, gerando violência e tudo mais que a gente já sabe,
né? Então, precisamos estar alertas, né? E ver como nós, profissionais, ou também como a igreja, no nosso caso aqui, qual é o papel dela? Né? Qual é o papel nosso como profissional de trabalhar com o ser humano como um todo, de uma forma humanizada? É verdade, para que a gente alcance a vida abundante que Jesus prometeu nos dar, nós precisamos nos permitir ser sarados por Ele em todas Sim, as áreas, inclusive nas nossas emoções. sim, Né? sim, sim. E para que isso aconteça, precisa passar pelo processo da fala. Eu preciso dizer o que dói, aonde dói e por que dói. É, Se eu é, não expressar isso em palavras, o pastor, o psicólogo, o psicopedagogo da escola, não ninguém vai ajudar em vai nada. ajudar. Não Né? vai, não vai. E eu tenho que aprender isso. Agora, quando a pessoa ela é literalmente reprimida a partir do início da vida dela, né? Bebê, né? Se a gente reprime em todo momento, essa pessoa, de fato, vai ter um desenvolvimento disfuncional. Infelizmente. É A verdade. gente já está chegando ao nosso final, ó, nosso papo Gente, jovem. nós temos conversa, hein? Passou rápido. Pois é, então, é importante Tivemos a atenção já Já agendado para avisado que frente. vamos chamar de novo para poder estar com a gente, porque assim, 1 hora é muito pouco para a gente poder é, falar, né? E Desse vocês caso. sempre podem contar comigo, meus queridos, né? Ah, Seja qual for o assunto, se eu puder contribuir. Se eu não souber, eu prometo que eu vou estudar, vou pesquisar, vou que poder bom. ajudar, porque eu também não sou dona da verdade, né, a gente, né? Mas se a Marcele fala assim, Juscelino, eu preciso trabalhar tal assunto, eu falo, Marcele, me dá uns 3 meses para eu estudar. Com certeza. Ah, que bom que a gente tem, né, esse Bons acesso, amigos, bons né? amigos, com certeza, né? Então, quero agradecer, doutora Jusceli, Obrigada, eu que agradeço. por estar com a gente, né, disponibilizando do seu tempo para estar com a gente nesse momento. Quero realmente dizer que foi um prazer enorme, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida, a vida do nosso querido pastor Dorival também, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá bom? Amém. Eu espero ter sido bênção, amados, e Com não certeza, foi certeza. muito. assustado, não ter assustado o nosso povo. Não. Acho que não. Deus é bom, o Espírito Santo vai traduzindo aquilo que a gente não conseguiu falar, né? Então, E daí a gente deixa para uma segunda etapa, uma terceira etapa. isso a gente já faz uma alinhada melhor num tema já específico também, né? Para não ficar tão generalizado. Uhum. Então, você que está nos assistindo também, obrigado por ter participado com a gente. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade, tá? A gente vai tentar ajudar. Se você quiser procurar a Jusceli, você tem alguma rede social, Jusceli? Então, tem o meu Facebook, que é particular, né? Eu os meus pacientes, pastor, são indicação dos meus pacientes, sabe? Aham. Eu não faço muita propaganda de mim, não, sabe? Ah, é Mas verdade. você achar, Nada melhor do que o próprio boca a boca. Então, se É. você quiser achar a Juscelino, você fala com a gente Isso aí. manda o contato com ela. Passa meu telefone, me procura lá na rede social, eu vou aceitando você e tá. Passa o meu WhatsApp aí, Marcele. Tá Joia. certo, doutora, obrigada. Foi um prazer, uma alegria para nós, viu? Um prazer é meu, amados. Obrigada pelo privilégio, viu? E a confiança. É isso. Obrigado você. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado você também ter esteve com a gente. Que Deus Obrigada. abençoe grandemente. Esse foi o Papo Jovem de hoje, falando sobre sexualidade e falando sobre pornografia. Isso foi muito importante. Se você tiver mais interesse sobre isso, é importante você buscar ajuda. Não é simplesmente chegar lá na internet e ficar buscando sobre isso, não. Você tem que procurar ajuda específica. É por isso que a gente trouxe esse papo jovem. O jovem, não importa se o jovem ainda não é casado, ele precisa buscar saber as coisas certas antes de casar. E se é casado recentemente, é casado, se tem 1, 2, 3 filhos, né? Casado jovem, também precisa saber os problemas que está passando, que não é um problema só dele. Todos os casais chegam a passar por esses problemas e precisa, na verdade, ter esse desejo de querer resolver. Porque nós temos um problema com a sociedade como um todo, né? Onde o tema sexualidade sempre é bombardeado pelo diabo, porque ele sabe que se ele destruir você,
ele destrói o seu relacionamento e ele destrói o projeto de família que nasceu no coração de Deus. Deus nos fez para viver em família, para viver em amor, para usufruir da plenitude de tudo que ele criou. E o sexo faz parte disso. Tá bom? Exatamente. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um beijo a todo mundo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. Obrigada.